rapaziada, beleza? O vídeo de hoje é clássicos nacionais. Clássico é muito bom, é muito importante. Você aí tem que se rivalizar com o seu rival, pô. Isso é um clássico. A e B, quente molhado, frio quente, são clássicos. E nesse vídeo eu vou contar os primeiros clássicos nacionais. Que ano foi o placar, porque é muito importante. Foi o primeiro, foi a bola de partida para um clássico que existe há 100, 50, quase 200 jogos aí para ferver a multidão. Beleza? Então, se você quiser saber como começou os clássicos nacionais, vem com a vinheta. Fala, rapaziada, beleza? Tudo bom com vocês? João Paulo aqui falando. O vídeo de hoje é como começou os clássicos nacionais. Que ano foi? Qual foi o placar? Se foi um placar elástico, se foi um placar pequenininho. Porque clássico é clássico. Tem que ter um começo. E o começo eu vou falar no vídeo de hoje. E eu vou falar de quase todos os estados do Brasil. Porque clássico não sei só aqui, Rio, São Paulo e Sul não. Tem clássico em Natal, tem clássico no Pará, tem clássico em Recife, tem clássico no Paraná, em Curitiba, em Goiás, tem clássico e a torta e tirita, porque o clássico é a movimentação da cidade. Pô, tem um Repá fecha a cidade, pô. Um Bavi fecha a cidade, pô. Entendeu? Um Santos e Corinthians, pô, na Vila Belmiro, pô, para a cidade. Então nesse vídeo eu vou falar tudo pra você. Então, deixa o like, se inscreve no canal e aperta a notificação para toda quarta, domingo às 4 horas da tarde ter vídeo novo no canal. Então, vamos começar. Vamos começar no Rio de Janeiro, porque os começos dos clássicos, antigamente, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Então, vamos começar no Flamengo e Vasco. O primeiro Flamengo e Vasco, clássico das multidões, foi em 1922, com o Flamengo ganhando de 1-0. E o primeiro Vasco e Botafogo foi em 1923, e o Vasco ganhou de 3-1. O primeiro Fla-Flu, que foi em 1912, o Fluminense ganhou de 3-2 do Flamengo. O primeiro Botafogo e Flamengo foi em 1913 e o Botafogo ganhou de 1-0. O primeiro Vasco e Fluminense, o Vasco ganhou de 3-2 do Fluminense. E o primeiro clássico vovô, que é Fluminense e Botafogo, o Fluminense ganhou de 8-0 do Botafogo em 1905. Então, rapaziada, em 1906, o primeiro clássico carioca surgiu aí, que é chamado até hoje como clássico vovô. E na década de 20, ali em 22, 23, o Vasco começa a jogar contra seus rivais, porque começou ali o seu futebol na década de 10. E é isso, os primeiros clássicos, 8-0, o primeiro clássico contra o Flamengo, o Vasco não ganhou, o Fla-Flu, o Fluminense ganhou, o Fluminense só perde o primeiro clássico para o Vasco, então a rivalidade aí já estava começando, já estava indo para indo. Claro que o primeiro, vamos fazer, pô, será que essa resenha vai vingar? E vingou pro resto da vida, todo mundo adora um clássico. Agora o Rio vai ter clássico na Série A e na Série B. Olha que maravilhoso. Pô, nunca teve isso. Olha, vamos botar esse copo mais cheio aí. Agora vamos falar de São Paulo. Vamos começar lá em São Paulo? Em São Paulo, o primeiro Palmeiras e Corinthians foi em 1917, 3-0 Palmeiras, que antigamente era Palestra Itália. O primeiro Corinthians e São Paulo foi em 1930 e o Corinthians ganhou de 2-1 de São Paulo. O primeiro Santos e Palmeiras foi em 1915 e o Santos ganha de 7-0 do Palmeiras. O primeiro Santos e Corinthians
foi em 1913 e o Santos ganha de 6-3 do Corinthians. O primeiro Palmeiras e São Paulo foi lá em 1930 e o Palmeiras empata com o São Paulo de 2-2 e também em 1930 o primeiro Sansão foi um empate em 2-2 entre São Paulo e Santos. Então, viu como em 1930 o São Paulo já tinha, porque surgiu em 1930, começou a rivalizar com o São Paulo, com o Santos, com o Palmeiras, com o Corinthians? O Santos nunca perdeu um clássico na sua estreia. Ganhou o Palmeiras, goleou o Palmeiras, goleou o Corinthians e empatou com o São Paulo. Viu que o primeiro Corinthians e Palmeiras foi lá na década de 10, lá atrás. Então começou a surgir essas rivalidades, porque são times do mesmo como o Santos é de outra cidade, não é uma rival assim municipal, é uma rivalidade estadual. Mas Corinthians, Santos e São Paulo são da mesma cidade, pô. É quilômetros, 10, 20 quilômetros de distância de um estádio a outro. Então é muito forte essa rivalidade. Agora vamos para o Nordeste, lá em Pernambuco, que Pernambuco também tem grandes clássicos e param a cidade. Então, o primeiro Sport Náutico foi 3-1 pro Náutico em 1909. O primeiro Sport Santa Cruz foi em 1916. O Sport ganhou de 2-0. E o primeiro Santa Cruz e Náutico foi em 1917. O Santa Cruz ganha de 3-0 do Náutico. Então, lá em Pernambuco, o Sport ganha do Náutico a primeira vez, o Santa Cruz ganha do Náutico. Foi aquela rivalidade. Quando os times estavam sendo criados, começou a pintar, pô. Porque lá atrás, vou criar um time. Eu não sei o rival desse time. Eu não sei qual vai ser o clássico. O clássico vai ser moldado pela torcida, por isso, por aquilo, pela paixão. Então, assim, a Portuguesa de São Paulo é um time da cidade de São Paulo, como o Nacional como o Juventus da Moca é. Mas esses três times, eles têm a rivalidade de Palmeiras, Corinthians e São Paulo? Não. É um jogo regional ali, municipal, mas não é um grande clássico, entendeu? O América e o Bangu aqui no Rio é um clássico, que os dois são na mesma cidade. Mas vai botar o América e o Bangu? Vai dar público? Vai dar renda? Vai dar isso? Vai dar aquilo? Esses clássicos que eu estou falando, eles levam multidões para o estádio, multidões. Beleza? Então, vamos falar aí dos outros estádios que só tem um clássico e dois times que se rivalizam até hoje. Vamos começar? Então vamos começar lá em Goiás, com Goiás e Vila Nova. O primeiro clássico foi em 1943 e o Goiás ganhou de 4-3 do Vila Nova. Lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o primeiro Grenal, que foi em 1909, o Grêmio ganhou de 10-0 do Internacional. Em Minas Gerais, o maior clássico é Cruzeiro e Atlético Mineiro. Começou lá em 1921 e o Cruzeiro ganha de 3-0 do Atlético. Lá no Paraná, o maior clássico é Coritiba e Atlético Paranaense, que o primeiro jogo foi em 1924 e Coritiba ganha de 6-3 do Atlético Mineiro. Na Bahia, na Grande Salvador, o maior clássico é a Bahia e Vitória, o Bavi, que o primeiro jogo foi realizado em 1932 e o Bahia ganha de 3-0 do Vitória. Então, lá em Minas Gerais, o Cruzeiro é de 1921. Surgiu, já ganhou o primeiro clássico. Lá no Sul, o Inter é de 1909. Jogou contra o Grêmio, tomou uma garoa de gol lá, de 10-0. O clássico com o maior número de gols. Não vai ter outro 10-0 aí. Eu espero, se tiver, os caras até morrem a rivalidade. E teve em Salvador também, o Bavi, que é o maior clássico lá da Bahia. Teve em Goiás,
que é Vila Nova e Goiás. Tem o Atlético Goianiense, mas o Atlético Goianiense não faz uma rivalidade gigante contra esses dois times. Agora vamos terminar os estados, porque ainda tem estados que tem clássicos e clássicos que fervem a multidão. No Pará tem o Repar, Remo e Paysandu. O primeiro foi em 1914 e o Remo ganhou de 2-1. No Rio Grande do Norte, lá em Natal, que é maravilhoso Natal, o primeiro clássico entre ABC e América de Natal foi em 1915 e o ABC ganhou de 4-1. No Ceará, o primeiro clássico de Fortaleza e Ceará foi em 1918 e o Ceará ganhou de 2-0. Em Santa Catarina, o primeiro clássico entre Figueirense e Avaí foi em 1924 e o Figueirense ganhou de 4-3 do Avaí. Então, lá no Ceará, o Fortaleza é de 1918. Primeiro clássico contra o Ceará, já perdeu. Então é isso, a rivalidade, ela não nasce, a rivalidade não nasce, você vai ser rival dele, esse vai ser seu maior clássico, não vai isso. Isso é moldado com o tempo, você vai moldando uma rivalidade, entendeu? Você vai moldando. Se isso acontecesse, não era ser rival. O Santos, que é de outro município da região litorânea de São Paulo, é rival do Corinthians, do São Paulo, do Santos, do Palmeiras. Já teve final brasileira contra o Corinthians, já teve final da Copa do Brasil contra o Palmeiras, já jogou Rio-São Paulo contra São Paulo, porque são rivais. O público, renda, paixão, audiência, de tudo, até de rádio, começa com o clássico. Claro, quando o clássico são mais de 2 times. Quando o clássico são 2 times, como Minas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Paraná tem até o Paraná, mas o Paraná é mais junção de 2 times que ficaram no Paraná. Mas isso no final da década de 80 ali. Mas quando tem 2 times, para a cidade. Um Grenal, um Atlético Cruzeiro, um Bavi, um ABC América, um Repar, eles param a cidade, porque são clássicos que levam multidões e gente para torcer por seu time. Beleza, rapaziada? Então, deixa o like, se inscreve no canal e aperta a notificação para toda quarta, domingo às 4h da tarde, ter vídeo novo no canal. Então, clássico é clássico, meu filho. Clássico é clássico. Eu adoro ver clássico, eu já vi todos. Não sei quantas vitórias eu já vi do meu time, quantas derrotas, mas um clássico é clássico. Não pra, assim, beleza, você ganha o seu rival. Depois tem a brincadeira, tem a resenha, pô, ganhei, pô, isso, aquilo. Vascão ganhou do Flamengo aí de 3-1. O Vascão tá na Série B, tá arranhado lá. O Flamengo é atual campeão brasileiro. A zoação, a brincadeira. O Cruzeiro ganhou do Atlético. O Cruzeiro tá quase pra Série C. O Atlético tá aí com uma seleção, é zoação, brincadeira. Então, tem que ser essa brincadeira pro resto da vida aí, só essa resenha de brincadeira. Beleza, rapaziada? Então, um forte abraço e valeu!